jovempan.com.br. Está conosco o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, o senador que preside a comissão do impeachment no Senado. Senador, boa tarde ao senhor. Boa tarde, é um prazer falar através dos microfones da Rádio Pan, da Jovem Pan, e ficar à disposição para aquilo que você achar que seja importante as minhas informações. Senador, a grande questão é: o processo no Senado fica anulado com essa decisão do presidente da Câmara, presidente interino da Câmara? Ele teria condições de tomar essa decisão? É uma decisão unilateral? O que o senhor acha que vai acontecer a partir de agora? Essa decisão não tem nenhum efeito prático, é apenas um efeito político. Porque quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presidiu os trabalhos da admissibilidade na Câmara, ele o fez porque detinha todos os poderes de presidente da Casa que estão previstos na Constituição. Ele tinha plenos poderes constitucionais para presidir aquela reunião. E mais ainda, a reunião foi feita de acordo com o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o Supremo Tribunal Federal que definiu que tinha que ter apenas uma comissão de 65 membros, indicado pelos líderes, que não poderia ter candidaturas avulsas, enfim, todo o rito foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só o Supremo Tribunal Federal pode anular aquela reunião, porque é a Suprema Corte Brasileira. E não vai fazê-lo porque foi ele que definiu, foi o Supremo Tribunal Federal que definiu o rito de funcionamento daquela sessão da admissibilidade. Marcelo Matos. Senador, o senhor reforçou que todo o processo também da Comissão Especial do Impeachment que o senhor presidiu lá no Senado seguiu toda a legislação, regimento interno, Constituição, a lei do impeachment, enfim. O senhor acredita que essa decisão do Maranhão não deve nem ser acatada, nem levada em consideração pelo presidente Renan Calheiros do Senado? Não acredito que seja levada, ela não tem nenhuma força judicial, ela não tem nenhuma força de judicial para levar o processo de volta. Isso é apenas uma decisão política que o presidente interino resolveu tomar por questões essencialmente políticas, mas sem nenhum efeito prático do ponto de vista das leis vigentes no nosso país. O senhor está preparado, então? Hoje nós teremos a leitura à tarde do relatório que foi aprovado do senador Anastasia, então o Senado deve prosseguir com seu rito normal e votação na quarta-feira. Deve prosseguir. No momento, agora apenas complementando as suas considerações, no momento em que a Câmara dos Deputados mandou a denúncia para o Senado Federal, protocolou no Senado Federal, a Câmara não tem mais nenhuma força, nenhuma determinação, nenhuma autonomia sobre esse processo. Okay. O senador, o Zé Maria Trindade, nosso repórter em Brasília, também participa dessa entrevista. Zé Maria, o senador Raimundo Lira conosco. Pois é, olha, senador, muito bom dia. O que acontece aqui na Câmara é exatamente essa repercussão, que é uma decisão política que pode jogar, sim, dúvidas no processo, mas o impeachment foi aprovado e já é um ato jurídico perfeito aqui. Os líderes vão recorrer ao plenário da Câmara e à Comissão de Constituição e Justiça, mas o entendimento aqui é de que está nas mãos do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Agora, esse raciocínio do processo jurídico perfeito leva o senador Renan Calheiros a ter que acatar, não pode acatar o do presidente da Câmara, tem que acatar a decisão que já está na casa, já está publicado, será lido hoje no plenário, e os líderes é que vão definir isso. Qual é, na opinião do senhor, a posição dos líderes com relação a essa decisão da Câmara? No meu ponto de vista, esse assunto não deveria ser nem discutido pelo Senado Federal. Repito, no momento em que a denúncia foi protocolada na Câmara foi protocolada pela Câmara dos Deputados no Senado Federal, a Câmara perdeu qualquer autonomia sobre esse processo. E mais ainda, repito, o processo, a sessão que aprovou a admissibilidade na Câmara dos Deputados foi seguindo rigorosamente um rito traçado e determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Pois é, a opinião é essa mesmo, é de que não há o que fazer mais na Câmara dos Deputados e agora tudo depende do Senado. A impressão que se tem, senador, é de uma tentativa de atraso, porque mesmo se houver uma nova votação, evidentemente o resultado vai ser o mesmo. Então há uma clara manobra no sentido de tentar atrasar. Será que o presidente do Senado vai atrasar, não vai marcar para amanhã a votação? Só haverá uma nova votação na seguinte hipótese: se eventualmente na quarta-feira a votação do Senado Federal rejeitar a admissibilidade desse processo de impeachment, rejeitando a admissibilidade, o processo fica extinto e vai ser arquivado, e aí a Câmara, se quiser ter nova votação, dá entrada do novo projeto de impeachment, que no caso seria possivelmente o apresentado pela OAB, aí a Câmara terá o privilégio de votar novamente uma sessão de admissibilidade. Só veja esse caminho. Esse já está concluído na Câmara, né? Concluído na Câmara, né? E seguiu rigorosamente tudo aquilo que está preconizado na Lei 1079 de 1950, no que determinou o Supremo Tribunal Federal, e tanto a Câmara como o Senado respeitaram rigorosamente o que determina no seu processo de funcionamento o regimento interno da Câmara e do Senado. Senador... De qualquer maneira, hoje os líderes... Zé Maria, só um segundo, só para informar os ouvintes da Rede Jovem Pan, que nós estamos transmitindo pelo FM de São Paulo 100,9, AM 620 e também pela internet jp.com.br/crise política. Para você que chegou agora, essa cobertura especial acontece porque o presidente interino da Câmara, o deputado Valdir Maranhão, decidiu nesta segunda-feira anular a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que aconteceu no dia 17 de abril, votação que aconteceu e deu prosseguimento ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que já está nas mãos, o encaminhamento no Senado Federal, a comissão já aprovou e a votação prevista para a próxima quarta-feira. Esse pedido foi feito e acatado, o pedido acatado pelo deputado Valdir Maranhão foi feito pelo advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso. Agora todos os desdobramentos dessa situação a partir de agora, sabendo se isso é legal, não é, qual o encaminhamento de tudo isso. Thiago. Daqui a pouco a gente vai conversar com o professor Marco Antônio Villa. Zé Maria, faça a última pergunta para o senador Raimundo Lira, por favor. Não, é só para dizer que os líderes estão decidindo aqui também, que vão à Comissão de Constituição e Justiça e apelar ao próprio plenário da Câmara dos Deputados sobre essa decisão do presidente. E mais, hoje a mesa diretora vai se reunir e decidir se haverá uma nova eleição para a presidência da Câmara ou se continua o presidente em exercício, Valdir Maranhão. Senador, a minha pergunta era se isso poderia, de certa forma, interferir no processo do Senado Federal. Eu já informei que no momento em que a Câmara protocolou a denúncia no Senado Federal, a Câmara perdeu qualquer ingerência sobre esse processo, sobre essa denúncia. O que vai ser discutido realmente na Câmara é se o presidente interino vai ficar na sua interinidade, quanto tempo na sua interinidade, ou se já vai ter uma nova votação para a Câmara dos Deputados. A única coisa que está indefinida no momento é a posição do presidente interino da Câmara dos Deputados. Em relação ao processo do impeachment, não tem nada absolutamente definido, nada que possa interferir com decisão que venha da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados, repito, não tem mais nenhuma ingerência no processo de denúncia que foi protocolado no Senado Federal. Senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, presidente da Comissão do Impeachment no Senado, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. 12:40.